Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo sobre o conceito de derivada. Esse vídeo aqui para os meus alunos aí de logística, de análise e desenvolvimento de sistemas e também para todo mundo aí que tem interesse em compreender o conceito de derivada, tá? Então o vídeo é um pouco mais longo aqui, mas é realmente para que você tenha uma ideia do que é a derivada. Tanto é que no início, o título da parte escrita eu chamo noção intuitiva de derivada. Então, a gente quer trazer uma noção intuitiva de derivada e depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas seria interessante você entender o que é derivada para posteriormente fazer até a parte de aplicação, tá? Então, se você está passando aqui a primeira vez no nosso canal, eu te convido a se inscrever aí no canal para que a gente possa fortalecer e crescer o canal, ok? Bom, então vamos ver aqui o que eu chamo de noção intuitiva de derivada. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bom, então está aqui minha tela, ó, noção intuitiva de derivada, tá? Eu vou trazer uma ideia aí intuitiva para que a gente possa chegar a uma fórmula e posteriormente fazer alguns exercícios e depois avançando um pouco mais. Mas é interessante que você saiba o que é a derivada, tá? Então, para essa situação, eu faço em sala de aula com meus alunos, eu trago aqui uma situação que eu falo. Suponha que o móvel se desloque segundo os dados da tabela abaixo. Então, eu dou lá o tempo, né, em segundos e a distância em metros, tá? E aqui depois eu posso falar que esse tempo eu posso chamar ele de x, que é uma variável, e essa distância é o y, tá? Então, eu vou passando aqui tempo, a relação entre tempo e distância. Então, no instante inicial, a distância é zero, significa que ainda o móvel não se deslocou, está parado, tá? E aí a gente fala, ó, passado um segundo, a distância vai ser de um segundo, passado um segundo e meio, a distância é 2,25, passados 2 segundos, a distância é 4, 2 segundos e meio, 6,25, 3 segundos, a distância é 9, e 4 segundos, a distância é 16. Então, eu passo essa tabela inicialmente para os alunos e indago lá, observando os dados da tabela, responda. Então, primeiro, qual é a função que relaciona as duas grandezas, tá? Então, a gente dá um tempo para os alunos pensarem qual é a função aqui que está relacionando essas duas grandezas, tá? Então, os alunos vão observando os dados, eu vou dando alguma dica, falo, ó, olha os valores, né? Qual a relação que o valor da esquerda tem com o valor da direita? Talvez você já tenha percebido, isso é fácil, até de forma proposital, a gente dá uma função que essa relação é mais fácil de enxergar. Então, os alunos chegam à conclusão que esse valor da distância é o valor do tempo ao quadrado, tá? Então, os alunos conseguem falar, a distância é o tempo ao quadrado. E a gente chega a essa função. Tanto é que aqui eu passo lá. Qual é a função que relaciona? Os alunos falam a distância igual ao tempo ao quadrado. E aí, como a gente chamou o x de tempo e o y de distância, então o aluno fala lá, ou eu trago para eles e falo, ó, então essa função eu posso escrever como y igual a x ao quadrado. E questiono para eles como é o gráfico dessa função aqui. Então os alunos lembram, é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, tranquilo. Aí, num segundo momento, ainda aproveitando o mesmo problema, a gente pede lá, ó, qual é a velocidade média desenvolvido pelo móvel entre instante t igual a segundo, t igual a 1 segundo e t igual a 4 segundos, né? Então, a gente traz essa segunda pergunta aqui para os alunos. Qual é a velocidade média? Então, sempre a gente vai encontrar alguém que lembra, opa, velocidade média, como se calcula a velocidade média? A gente questiona. Então, sempre vai, sempre vai aparecer um aluno que diz para a gente, ô, professor, a velocidade média é o delta S, a variação de espaço sobre a variação de tempo, né? E a gente vai indagando. Às vezes, quando eles não lembram, eu falo, ó, se a gente vai numa praia daqui para Santos, para o litoral, que a distância é 100 quilômetros, e a gente sai da nossa casa e demora 2 horas. Qual é a velocidade média? Então, os alunos falam, foi 50 quilômetros por hora.
E a gente fala assim, então, ocorreu o quê? A variação de espaço, eu andei 100 quilômetros e gastei 2 horas, né? Então, 100 dividido por 2, 50 quilômetros por hora. E a gente faz isso aqui e de forma... e aí a gente faz isso aqui de tal forma que o aluno vai pegar a variação de espaço e divida pela variação de tempo. Então, ele vai lá na tabela e fala assim, do instante 1 ao 4, que é a segunda pergunta. Ó. Então, ele estava na posição 1 e chegou à posição 16. Então, qual foi a variação de espaço? Qual a distância que ele percorreu? Tá? Então, os alunos falam lá, ele percorreu 15 metros, que a gente pega a posição final menos a posição inicial, 16 menos 1. Tá? E qual a variação de tempo? Então, a gente olha lá na tabela do 1 para o 4, o tempo final é 4 e o tempo inicial é 1. Então, a gente põe lá o 4 menos 1, né? Só lembrando que o ΔS é o espaço final menos o inicial. Quando põe lá S final menos S inicial. E a mesma coisa o tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, a gente calcula essa velocidade média e fala, ó, a velocidade média aqui, 16 menos 1, 15, e 4 menos 1, 3. Então, a gente teve uma velocidade média de 5 metros por segundo, né? Então, fala assim, a velocidade média, 5 metros, ele percorreu 15 metros em 3 segundos. Então, a velocidade média, 5 metros por segundo. E funciona, né? Porque eu falo que na posição 1, no tempo 1, eu estava na posição 1, e aí se eu for fazendo a cada 1 segundo 5 metros, então passou 1 segundo, ele estaria na posição 6, mais 1 segundo, soma 5 aqui, ele estaria na posição 11, mais 1 segundo, ele estaria na posição 16, que é o que está lá na tabela. Tá? Então, no instante 4, ele está na posição 16. E, por fim, a gente pede, então, está aqui o cálculo de velocidade média, e a gente pede para calcular a velocidade média entre o instante 1 e 2. O aluno vai fazer a mesma coisa. Né? Então, segundo o cálculo de velocidade média, ele vai pegar a posição final entre 1 e 2, ó. Então, voltando aqui na tabela, entre instante 1 e 2, a posição final é 4, e a posição inicial 1. Então, o aluno vem aqui e faz 4 menos 1, e o tempo final, né? Tempo final é 2 e o tempo inicial 1. Então, ele calcula a velocidade média aqui, 2 menos 1. Então, dá 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 dividido por 1, velocidade média. 3 metros por segundo, tá? Então, a gente calcula aqui 2 resultados de velocidade média e também determina a função, que a distância é igual ao tempo ao quadrado, ou que y é igual a x ao quadrado. Então, dos dados dessa tabela, a gente acha a função, calcula a velocidade média entre 1 e 4 e calcula a velocidade média entre o instante 1 e 2, tá? E como eu chamei noção intuitiva de derivada, a gente fala, o que isso tem a ver com a derivada? Então, eu vou pegar aqui o software de GeoGebra e vamos supor que eu entre com a função que a gente determinou lá, y igual a x ao quadrado. Ó. Tá? Então, a gente fala assim, a y igual a x ao quadrado, já tínhamos comentado, o meu gráfico é uma parábola. Tá? Só que este gráfico, e a gente discute em sala, fala assim, ele não está representando fielmente o que eu tenho na tabela. Né? O gráfico não é exatamente o que eu tenho na tabela. Por quê? Porque lá na tabela, meu instante começa a partir do zero. Né? E quando eu digito a função, ele vai fazer o gráfico aqui para valores negativos. Ó. Se o x for menos 1, e eu jogar na função menos 1 ao quadrado, 1. Então, ele vai fazer a parte negativa. Portanto, a gente pode vir aqui no GeoGebra e modificar. Né? Eu entrar com o comando C. Ó. Então, venho aqui, C, eu crio uma condição, meu x é maior ou igual a zero, e eu digito, então, eu quero a função x ao quadrado. Ó. Ele vai fazer o gráfico para mim dessa parte. Então, eu posso esconder aqui e falo que esta curva está representando fielmente os dados da minha tabela. Tá? 0, 0, 1, 1, 2, 4. Se eu vier aqui no gráfico, ó,
eu tenho a origem o ponto 0, 0, eu tenho o ponto 1 e 1, eu tenho o ponto 2 e 4, eu tenho o ponto 3 e 9, tá? E aí a gente fala assim, se da tabela se da tabela eu tirei uma função e calculei a velocidade média, e eu estou dizendo que esse gráfico aqui é a representação geométrica, então desse gráfico eu tenho que conseguir tirar a velocidade média. Como que eu tiro a velocidade média? Que é algo que a gente não faz lá no ensino médio, explorar isso aqui. Tá? Então a gente fala assim, ó, eu vou criar um ponto aqui de coordenada a 1 e 1, né? E vou criar um segundo ponto, vou arrastar a minha função, de coordenada 4 e 16. Ó. Então, eu tenho dois pontos aqui. Vou minimizar um pouquinho e aparece aqui ó, os dois pontos. Tá? Tá aqui na janela do lado esquerdo, o meu ponto A, 1 e 1, e o ponto B, 4 e 16. Ou seja, eu estaria calculando a velocidade média entre o instante 1 e 4. Tá? E como que calcula a velocidade média? Como geometricamente eu calcularia essa velocidade média? Então, a gente fala assim, é só você traçar uma reta passando pelo ponto A e B, né? Então, está aqui, e eu meço a inclinação dessa reta. Eu pego uma ferramenta aqui de declive, eu meço a inclinação dessa reta. E ele vai trazer para mim aqui que o declive dessa reta é 5, ou seja, os 5 metros por segundo. Então, a velocidade média, geometricamente, ela está sendo dada pela inclinação dessa reta tá? Aqui, tá? Essa reta que foi formada. E esse 5, simplesmente, gente, o declive aí, se eu criar um ponto aqui, ó, na intersecção do eixo, e um ponto aqui sobre o eixo X, ó, e se eu medir este ângulo, vou medir aqui com a ferramenta ângulo, ó, o ângulo que essa reta formou, ele está dizendo aqui para mim que forma um ângulo de 78 graus e 69. Eu vou aumentar o número de casas decimais só para aumentar a minha precisão. Então, estou com um ângulo aqui ó, de 78,69007. Vou pegar aqui a minha calculadora. Então, eu estou com a calculadora, ó, 78 graus, 69007 e vou fazer a tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo, ó, 5,00000, o 5, tá? Quanto mais casas eu colocar aqui, 5. É que o GeoGebra é redonda, mas a tangente desse ângulo aqui, tá? Ele vai dar 5. Esse coeficiente, a gente fala, o coeficiente angular dessa reta. Né? Se lembrar lá do ensino médio, que o coeficiente angular de uma reta ele era dado pela tangente do ângulo que ela forma com o eixo das abscissas, né? Se colocar aí coeficiente angular, no Google vai aparecer lá que ele é dado pela tangente desse ângulo. E a tangente, ó, repare que ele formou um triângulo aqui. E a gente sabe que a tangente de um tal ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, essa variação aqui. Só que o GeoGebra fez uma coisa, né? A nossa variação aqui, o ponto A, que tem aqui coordenada 1, e o ponto B, que tem coordenada 16, a nossa variação aqui do 1 para o 16 é uma variação de 15 em Y, né? O delta Y, que eu falo que a variação em Y é de 15. E a variação em X aqui, ó, do ponto A para o ponto B, que está no 4, essa variação em X aqui é 4 menos 1, variação em X, ela é 3. Só que o GeoGebra fez um triângulo aqui, dizendo que tinha um triângulo aqui, que a variação em Y era 5 e a variação em X era 1, tá? Eu sempre falo para os alunos, o GeoGebra simplesmente simplificou. Ele dividiu 15 por 3, que deu 5, e ele dividiu 3 por 3, que deu 1. Ele dá variação a cada uma unidade. Ele fala, a cada uma unidade que eu variar em X, eu estou variando 5 em Y. Então, se eu variei 3 unidades, ó, do A, que é 1, para o B, que é 4, se eu variei 3 unidades em X, acabou que variou 15 em Y, tá? E esse coeficiente angular aqui, gente, nada mais é que esse delta Y dividido pelo delta X, tá? Olha lá que curioso, como a gente chamou
a distância de y e o tempo de x, porque a gente falou lá que fez no exercício, né? A gente falou que fez o delta S sobre delta T, o tempo. Só que eu chamei esse tempo de x, então estou só falando aqui que eu fiz o delta Y sobre delta X. Então, sempre falou para o aluno, ó, essa inclinação dessa reta, ela é dada pelo delta Y dividido pelo delta X. E já vai se aproximar lá de um dos símbolos da derivada, uma relação que a gente fala, você vai estudar, que uma das formas de representar a derivada é colocar dy dx, tá? Então, tem a ver com essa relação. E aí eu estou calculando aqui a tal da velocidade média entre o instante 1 e 4, tá? Então, guarda esse delta y aqui sobre delta x, que foi a reta que passou aqui, como que eu encontrei a inclinação. Obviamente que o GeoGebra me favorece, eu peço isso aqui, o declive da reta, tá? Bom, vamos seguir. Ele pediu uma velocidade média também entre o instante 1 e 2. Então, a função é se x for maior ou igual a zero, x ao quadrado. Essa é a minha função, tá aqui, tá? Eu entrei aqui numa outra via do GeoGebra. Então, eu tenho lá o ponto A de coordenada 1 e 1, e eu tenho o ponto de coordenada 2 e 4. Foi a segunda velocidade média que ele pediu, né? E aí, como que eu calculo geometricamente a velocidade média? Então, a mesma coisa, eu traço uma reta aqui, passando pelos dois pontos, está formada, e eu calculo a inclinação dessa reta, tá? Então, ele está dizendo, ó, a inclinação é 3. Ou seja, eu tive uma variação de 3 unidades aqui no y, do 4 para o 1, e eu tive uma variação do ponto B em x de 2 para 1, que é 1. Então, se eu dividir, de novo, se eu fizer a variação em y aqui, que é 3, dividido pela variação em x, que é 1, eu estou encontrando 3. A velocidade média entre os dois pontos, tá? Que é o que a gente usou da tabela. E aí eu falo assim, eu posso ficar calculando a velocidade média? Eu vou mexer um ponto no ponto B. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ó, entre o instante 1 e 1,5, ó, aqui na janela do lado esquerdo. 1 e 1, ponto A, 1,5 e 2,25, ponto B. Que eu tenho esses dados na tabela, gente, ó. 1,5 e 2,25, tá? Então, depois que eu determino a função vai me mostrar esses dados da tabela. Então, estou calculando a velocidade média aqui. Quanto que vai variar aqui, ó, de 2,25 em y para 1? Isso aqui variou 1,25 em y, tá? E quanto que variou em x? De 1,5 para 1? Variou meio, tá? Só que o GeoGebra faz a variação para uma unidade. Então, ele dobrou esse valor e dobrou esse, ó, tá? 1 em x e 2,5. Mas se eu dividir esse valor, vai dar essa inclinação 2,5. Eu posso ficar calculando a velocidade média. Eu vou falando para o aluno. Se eu quiser calcular a velocidade média entre dois pontos mais próximos, aqui eu calculo. Então, na janela algébrica, ele vai falar, você está calculando entre o ponto 1 e 1, 1 e 2 e 1 e 44. Está aqui, tá? E faço isso e falo para o aluno, ó, e se eu pegar esse ponto B e jogar em cima do ponto A, né? Reparem que sumiu a minha reta e sumiu o triângulo. Então, eu falo para o aluno, e a inclinação, o declive, ele me joga aqui como uma interrogação. Então, o que aconteceu? Eu falo para o aluno, o que aconteceu? Os alunos falam, você jogou o ponto B em cima do A. E é verdade, ó, o B 1 e 1 e o A 1 e 1. E aí o GeoGebra, ele não tem mais a reta e não formou o triângulo. Os alunos falam, você não percorreu uma distância, eu não me desloquei. Então, vai falar, não tem velocidade média. E verdade esse conceito, né? Então, se eu afastar aqui, vai ter um deslocamento, vai ter uma velocidade média. Só que eu falo para eles o seguinte, que um outro conceito que a gente pode entender é que, geométrico, quando eu joguei o ponto B em cima do A, que eu praticamente não, eu estou com um ponto só. E eu pergunto para eles, quantas retas a gente consegue traçar por um ponto? Aí os alunos falam, infinitas, né? Ó, eu vou tentar aqui a mão com o mouse, mas eu traço infinitas retas por um ponto.
Então, mais ou menos, eu falo que um diálogo meu com o GeoGebra é como se o GeoGebra tivesse me dando uma interrogação, falando qual reta que você quer? Porque tem infinitas retas aqui, tá? E eu pego até o comando e falo aqui, ó, quando eu quiser traçar reta no GeoGebra, ó, ele fala 2 pontos. Então, eu pego o comando, eu clico um ponto, ó, e o GeoGebra, para fazer a reta, ele fica aguardando eu fazer o segundo clique. Enquanto eu não fizer esse segundo clique, ele não cria reta. Então, ele está mais ou menos falando para mim, eu preciso de 2 pontos aqui. Um ponto só, eu vou ter infinitas retas. Quando eu clicar o segundo ponto, ele vai fazer a reta para mim, tá? Então, eu falo assim, o GeoGebra é como se ele estivesse pensando, cara, se está com um ponto só, eu não consigo definir que reta você quer. Se você criar 2 pontos, eu te faço a reta. Por isso que quando eu crio um ponto só, não tem a reta, tá? Mas aí, qual é o nosso problema? Eu falo, qual é o problema que a gente tem, tá? Então, eu faço um desenho e falo assim, agora a gente vai começar a aproximar da derivada. Então, vamos supor que eu estou com uma parábola aqui, uma curva, né? Mais ou menos que eu tenho. O que, que é a tal da derivada? Então, quando eu criar um ponto, pegar um ponto aqui da curva, a gente fala que a derivada é a reta que vai passar tangenciando essa curva, tá? Então, essa reta tangente aqui, que é o que a gente chama de derivada, tá? A derivada, e aí a gente já vai jogando o conceito. A derivada é a reta que tangencia a curva num ponto. Se eu pegar esse ponto aqui, a derivada desse ponto vai ser a reta que tangencia a curva neste ponto. Mas reta tangente é a reta que toca em um ponto só. E aí eu falo, aí surge o tal do paradoxo. Eu falo assim, quando eu jogo o ponto A e o ponto B em cima do outro, eu estou com um ponto, né? E se eu traçar uma reta aqui, é a reta tangente. Só que é aquela história, se eu pegar um ponto só, o GeoGebra não traça uma reta, ele fica perdido. Ele fica com uma interrogação falando, qual reta que você quer? E quando eu afasto aqui, quando eu afasto o ponto B do A, ó, quando eu distancio aqui o ponto B do A, né? Quando eu tenho 2 pontos, ele me traça uma reta. Só que tem um problema. Esta reta aqui não é a reta que toca em um ponto só, a derivada. A derivada é a reta tangente, ela toca num ponto só. Então, eu tenho um problema aqui, né? Entre aspas, eu falo assim, pô, se eu criar um ponto só, o GeoGebra não me define a reta. Se eu criar 2 pontos, ele faz a reta, mas não é a reta tangente, a tal da derivada. Fala, que enrosco, hein? Mais ou menos, né? A gente tem um enrosco. O que, que a gente faz para ter essa reta tangente aqui? Então, eu vou lá com os alunos e falo assim, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ampliar a minha figura. Ó, repare que o ponto A tem coordenada. Aqui está trocado, tá, gente? Deixa eu mudar os pontos aqui, só um minuto. Que eu movi lá, às vezes move o ponto A. Então, deixa eu só trocar aqui. Vou subir esse ponto e descer aqui, o A e o B, tá? Só para a gente. Estava trocado aqui, porque às vezes mexe às vezes. Então, eu tenho o ponto A de coordenada 1 e 1, e o ponto B 1 e 11 e 1 e 22. Vocês estão vendo aqui que tem 2 pontos. Eu consegui traçar a reta. Se eu jogar o ponto B em cima do A, 1 e 1, não teve deslocamento. O GeoGebra não consegue traçar reta. Beleza. Então, eu deixo os 2 pontos aqui, ó, e eu falo, eu vou ampliando o meu desenho. Então, eu dou um zoom aqui no meu desenho e falo assim, vou trazer esse ponto B para próximo do A. Ó. Vocês vão olhar aqui, eu trouxe o meu ponto B para próximo do A. Então, o meu A é 1 e o ponto B é 1, 0, 1. Vocês estão vendo os 2 pontos. Aí eu falo assim, vou ampliar mais um pouco o meu desenho. Tá? E vou trazer o ponto B para próximo do ponto A. Tá? Trouxe aqui. Aí vocês vão ver aqui do lado ó, que o ponto A tem coordenada 1 e 1 e o B 1 e 1. Tá? Então, se eu olhasse pela janela, que a gente chama algébrica aqui do lado, A e B são uma coisa só. Só que eu estou vendo aqui que tem 2 pontos. E aí eu falo assim, essa igualdade na janela algébrica é só uma questão de número de casas decimais, tá? Se eu jogar para 5 casas, a gente vai ver que existe uma diferença. Porque tem 2 pontos.
A gente consegue enxergar a diferença, ó, 1,0007, está na quarta casa decimal. E eu falo assim, eu venho aqui e amplio mais um pouco o meu desenho, tá? E trago o ponto B para próximo do A. Aí vou, amplio mais um pouco o desenho. Aí os alunos ficam, às vezes, até sem paciência, né? Mas isso é importante. Eu trago o ponto B para próximo do A, ó, tá? Trago ele aqui, deixa eu arrastar um pouco a ferramenta para a gente ver. Tá aqui, ó, ponto A e ponto B. Aqui na janela algébrica está falando que é uma coisa só, tá? Mas eu estou vendo que tem dois pontos. Só que agora eu criei uma diferença acima de 5 casas. Então, quando eu colocar 10 casas, vai aparecer a tal da diferença aqui, ó. 1,0000002. A diferença está na sexta casa. E eu falo assim, quantas vezes eu posso ficar ampliando a minha figura, né? Falo para o aluno, quantas vezes eu posso ampliar a figura e aproximar o ponto B do ponto A? E aí, a essa altura, já enxergou que infinitas vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, já está na sétima casa. Posso ficar aqui a tarde inteira fazendo essa aproximação, tá? E eu brinco lá, falo assim, ó, eu posso fazer com que a diferença entre o ponto A e o ponto A seja 1, e o ponto B seja 1,00000. Aí eu vou enchendo de zeros, vou até o final aqui, aí desço zero, né? Faço assim, 0,00 e 9 aqui, trago para cá. E o aluno fala, caramba, é só para mostrar que essa diferença ela pode ser bem ínfima, tá? E aí, quando eu faço o processo contrário, gente, falo assim, aí depois eu começo a reduzir para o aluno. Falo assim, então eu vou começar a reduzir, ó, o meu desenho, tá? Repare lá que até o que eu escrevi fica escondido. Ó. Eu vou reduzindo o desenho, reduzindo, 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 e o aluno vai perceber que ao final dessa redução, o que eu tenho aqui no meu desenho é uma reta que praticamente está tangenciando a curva. É uma reta tangente. Esses pontos, a diferença entre eles está tão pequena, que é imperceptível para mim que existem dois pontos. É uma reta que está tangenciando. Então, essa reta tangente, ela está tangenciando. Ou seja, que eu obtive a tal da derivada, tá? Então, aqui eu falo assim, ó, eu cheguei à derivada, né? Essa reta está tangenciando a curva. Aí uma pessoa rigorosa fala, não, mas tem dois pontos aí, verdade. E até por isso que a gente chama a derivada de taxa de variação, né? Ele vai falar assim, que a derivada é uma taxa de variação. Por que que é uma taxa de variação? Porque existe uma variação, existe a necessidade de dois pontos, mas é uma taxa de variação pontual. Ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que é imperceptível ou desprezível. A gente fala a taxa de variação pontual ou a taxa de variação instantânea. Existe uma variação aqui, mas desprezível. Ela é tão pequena, que ela é imperceptível, ok? E aí, gente, já mais para a gente se aproximar do fim, eu pego o exemplo e falo assim, vamos supor que lá no retão de Interlagos, eu sou aqui de São Paulo, uma distância de 1 quilômetro, tá? A gente tem uma Ferrari aqui, carro de Fórmula 1, e a gente dá um comando pelo rádio, o cara tá parado aqui, a gente pede para esse cara acelerar essa Ferrari. Então o cara vai acelerando, acelerando, acelerando durante 1 quilômetro, e ao final desse 1 quilômetro tem um radar medindo a velocidade que esse carro passa por aqui. Então eu pergunto, a quanto esse carro passou aqui? Os alunos falam, passou a 320, 350 quilômetros por hora. E é verdade, né? A gente fala assim que essa Ferrari ela vai atingir o máximo de velocidade dela. Tá? Se o máximo for 350, ela consegue. Por quê? Porque a distância é muito grande, gente. Ele tem espaço para ganhar velocidade. Aí depois, dentro da sala de aula, eu pego lá de uma parede para outra, que dá uma distância em torno de 7 metros,
e fala assim, aí se a Ferrari sair aqui parada e começar a acelerar e eu medir a velocidade depois de 7 metros, a quanto ela vai passar aqui? Então, os alunos falam, a uns 20 quilômetros por hora, né? E eu falo, perfeito, a gente vai perceber que não dá para ganhar tanta velocidade. Esses dias, né, eu até peguei e pesquisei lá, eu falei do Bolt, né? A comparação do Bolt com um carro de corrida. Tá? Então, compartilhei com os alunos lá essa questão do Bolt com carro de corrida. Então, ele tem um texto aqui que fala que depois que o jamaicano Bolt ganhou a medalha de ouro na final de 100 metros de Londres e revalidou seu título olímpico, a honra de ser o homem mais rápido do mundo, a equipe Lotus de Fórmula 1, e ninguém tem dúvidas do potencial do jamaicano. A Lotus pegou as marcas de Bolt e resolveu compará-las com seu carro de Fórmula 1, modelo lá que o Grosjean dirigiu. Ele fala que o Bolt atinge 44,72 quilômetros por hora. Tá? Então, a cerca de 3/4 do percurso, ou os primeiros 25 metros, tá? O carro, o Bolt, ele é mais rápido que o carro de Fórmula 1. E eu falo assim, devido à velocidade, né, de reação, o Bolt é mais rápido que um carro de Fórmula 1. Por isso que a gente está dizendo aqui que para essa distância pequena, 7 metros, ó, o Bolt nos 25 metros ele ganha, então nessa distância pequena, o carro não tem tempo de ganhar tanta velocidade. A gente fala assim, 7 metros. Ah, ele partiu daqui para cá. Quanto chegou? A 20. Aí depois eu pego o piso da sala, que tem 2 marcações, e diminuo a distância para menos de 1 metro e falo, o carro está parado aqui, uma Ferrari, e depois de 1 metro, eu peço para ele acelerar e vou medir a velocidade. A quanto ele chega aqui? Aí o aluno fala, a 5 quilômetros por hora. E eu falo assim, para 1 metro eu sou mais rápido que um carro de Fórmula 1. E se eu colocar lá 30 centímetros, mais rápido ainda, porque dá o tiro, eu estico a perna, enquanto o carro precisa fazer o giro da roda, tá? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque para uma distância muito pequena, gente, praticamente a gente não tem variação de velocidade, né? E eu trago também para o aluno uma outra coisa, eu falo assim, aonde a gente tem esse exemplo no cotidiano? Então, eu trago para o aluno e falo que eu tenho um exemplo aqui do tal radar fotográfico de rua, aquele nosso amigão do dia a dia, né? Então, você tem lá um radar fotográfico de rua. O que que acontece com o radar? Fala assim, você está numa via que a velocidade é de 40 quilômetros por hora. E falo para o aluno, você vem aqui com o seu carro e você está a 70 quilômetros por hora. O que acontece quando eu tocar nesse primeiro sensor aqui a 70 quilômetros por hora? Né? Pensa aí no radar de asfalto. Dá tempo de eu frear e chegar a esse ponto e diminuir a velocidade? Não dá, né? A gente vai pensar lá, essa distância é tão pequena, né, que se eu frear bruscamente é capaz do pneu até deslizar inicialmente e o carro ganhar velocidade, principalmente numa pista molhada. Então, a distância entre esses dois pontos é tão pequena que eu pego a taxa de variação pontual, instantânea, eu pego a velocidade do carro naquele momento. E o radar é engraçado, ele pede isso aqui, ele mede essa velocidade, ele fala que é a prova, e ele mede num segundo instante a mesma distância, a contraprova. Por isso que, se eu entrar com recurso e esse radar, só se ele não tiver ferido, se ele tiver ferido, por mais que eu entre com um recurso, eu vou perder. A física vai explicar isso aqui, tá? Essa taxa de variação. Essa distância é tão pequena que eu pego algo pontual, instantâneo. Tem uma variação? Tem, mas é uma variação desprezível, tá? Aqui em São Paulo, eles têm uma famosa avenida aqui, a 23 de Maio, que eles queriam multar o motorista pela velocidade média. Então, ele media no início da avenida e depois no final da avenida, que dava uns 7, 8 quilômetros. Então, ele ia medir a velocidade média.
né, nesse percurso, e dá para multar. Mas se a distância é muito grande, eu posso perceber que eu estava muito rápido aqui e, de repente, diminuir a minha velocidade, que cai a velocidade média. Mas quando essa distância é muito pequena, gente, por mais que eu tente diminuir a velocidade e frear, eu não vou ter uma perda significativa. Por quê? Porque são dois pontos bem próximos, tá? Então, a gente está querendo dizer essa ideia da derivada. Essa variação aqui, ó, ela é tão pequena, que quando eu mudar aqui para 5 casas decimais, ela, eu acho que é um ponto só. Então, eu afirmo que isso aqui é a reta tangente, tá? E a reta tangente é a derivada. Importante que a gente tenha esse conceito aqui do que é a derivada, que eu chamei de noção intuitiva. E aí, para finalizar, né, a gente vai formalizar uma fórmula aqui. Então, o conceito de derivada, ó, eu posso pegar aqui, pegar essa função mesmo, tá? Para qualquer curva. Y igual a x ao quadrado, ó, tem uma função, tá? Vou pegar aqui e vou tirar os números dos eixos, ó. Eu vou mostrar, tirar números. Eu quero generalizar. Então, vamos supor que eu estou com uma curva aqui, eu pego um determinado ponto da curva, tá? Aqui, eu peguei um ponto na minha curva. E eu falo, como eu tirei o número, eu falo que aqui eu tenho um x, né? Um x qualquer. O que eu vou ter nesse eixo aqui? Um f desse x, tá? Então, eu falo assim, eu pego um ponto que, para esse x, eu vou obter um f de x. Qual é a derivada reta que tangencia aqui? A gente falou intuitivamente, opa, eu preciso de um segundo ponto para traçar a reta. E aí eu vou dizer, esse segundo ponto aqui, eu vou chamá-lo de x mais h, tá? Então eu falo que a partir daquele x, eu acrescentei um h aqui. Esse h é uma coisa pequena, tá? Eu estou colocando uma distância maior para que a gente enxergue. E falo que neste eixo aqui, eu vou obter o f desse x mais h, tá? A imagem desse x mais h. O que a gente falou, tem dois pontos, dá para eu traçar uma reta, eu venho aqui, ó, é como se eu estivesse falando, eu traço essa reta, tá? Deixa eu pôr a reta aqui na cor vermelha, para a gente diferenciar, eu tenho essa reta aqui, tá? E a gente falou assim, como que eu calculo o coeficiente angular dessa reta? E aí, essa altura, o aluno já me ajuda, ele percebe que dá para a gente formar um triângulo aqui. Eu falo, ó, a gente forma um triângulo aqui, né? Aquele triângulo retângulo. E como que eu vou chegar na inclinação dessa reta? Aí o aluno fala assim, faz a variação em y sobre a variação em x, né? E a gente vai calcular. Então, faço delta y sobre delta x. E qual é essa variação em y? Quanto que está variando em y? E os alunos conseguem ajudar a gente a falar, a variação em y, você vai pegar o valor maior, o f de x mais h, menos o f de x, né? Que seria em y, essa variação em y. E a variação em x? Você vai pegar o x mais h menos o x, né? E eu pergunto, o que dá para fazer aqui no denominador? Os alunos falam, dá para cortar o x, tá? Isso eu tenho feito, o aluno percebe com essa construção. E a gente chega nisso aqui. Só que eu tracei uma reta aqui, ó, que está passando pelos dois pontos. Não é a reta que tangencia. O que a gente fez para ter a reta tangente? A gente aproximou um ponto do outro. E eu falo, qual é o conceito que a gente faz para um ponto se aproximar do outro? Para essa distância entre os dois aqui se aproximar de zero. E aí, os alunos falam, usa limite, e consegue ajudar nesse sentido. Faz o limite dessa função aí, do f de x mais h, menos o f de x, né? E que tudo isso é dividido aqui por h. Ó. Aí eu tenho o f de x mais h menos o f de x dividido por h. E eu faço o limite disso fazendo com que a distância entre esses dois pontos, essa variação em x aqui, ó, que está sendo dada pelo h, que o h tenda a zero. Quando eu fizer essa distância h tender a zero, eu vou ter a tal da derivada. Tá? E a gente vai representar lá com y' ou dy dx, como eu já falei nesse vídeo. Mas a gente fala que essa taxa aqui, ó,
de variação entre dois pontos, com a distância deles tendendo a zero, eu falo que é a fórmula geral da derivada. Assim, isso aqui é a fórmula geral da derivada, tá? E é importante que você entenda que quando eu aproximar esses dois pontos, que eu vou ter a reta que tangencia a tal da derivada. E essa taxa de variação é tão pequena que é algo instantâneo, como o radar. Então, a gente fala, ó, isso aqui é a taxa de variação da função, a fórmula geral da derivada, tá? Então, toda vez que eu for derivar, e a gente vai fazer exercício disso, a gente pode fazer essa taxa de variação entre os dois pontos tendendo a zero. Se esses dois pontos tendem a zero, eu vou ter a derivada, tá? E aqui, só finalizando, então eu venho aqui e coloco lá, derivada por limite, ó, no Google. Por limite. Vou colocar aqui imagens e você já apareceu aqui. Vocês vão ver, ó, que vai aparecer exatamente isso. F' de x, uma representação para derivada, ó, ela é dada por um cálculo de limite, o h tende a zero, eu faço o f de x mais h menos o f de x sobre h. Ó. E aqui ele fala, ó, df dt, taxa de variação da grandeza f em relação ao tempo. Eu vou fazer um limite onde o h tende a zero, ele fala, o intervalo tende a zero, algo que se torna muito pequeno. Ele faz f de t mais h menos f de t sobre h. A variação do valor da grandeza, ó, o valor novo menos o antigo, tá? Então, a gente tem esse conceito aqui. E eu digo, né, que esta aqui é a fórmula geral. A gente vai trabalhar com isso aqui, dizendo, ó, se você quiser derivar um exercício, uma função, né, entendendo essa parte geométrica, não a fórmula prática que a gente vai ver posteriormente, a gente vai fazer isso aqui, que essa taxa de variação, f' de x é dada pelo cálculo de limite, onde o h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, que é essa variação desse ponto menos esse. Você entender que é uma taxa de variação entre dois pontos, mas que a distância entre os dois tem que tender a zero. Para quê? Para eu ter a tal da reta que tangencia a curva, a derivada, que é uma taxa de variação instantânea. Eu vou trazer aí proximamente alguns vídeos em que a gente vai explorar esta fórmula aqui da derivada. Então, a gente vai derivar usando esta fórmula aqui, a tal da taxa de variação entre dois pontos, cuja distância entre esses dois pontos tende a zero, porque eu vou ter a derivada, ok? Bom, era isso que eu tinha aqui para esse vídeo, espero que tenha trazido aí a compreensão para vocês, espero que vocês tenham compreendido e, posteriormente, a gente vai postar, como eu falei, os vídeos aqui, utilizando esta fórmula e falando um pouco mais ainda geometricamente da derivada, mostrando geometricamente o que é a derivada, algebricamente e também numericamente, tá? Então, não perca aí o nosso próximo vídeo fazendo uso desta fórmula, explicando um pouco mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.